Hoje eu quase cometi a maior covardia da minha vida. Eu olhei nos olhos de uma pessoa que carrega o mesmo sangue que eu, e por causa de um pedaço de terra, mandei ela ir morar na rua. Eu cheguei naquela casa velha com uma ordem de despejo na mão, estufando o peito como herdeiro rico, pronto para esmagar uma mulher pobre e aumentar minha fazenda. Mas eu não sabia que a herança do meu pai escondia um segredo cruel. 24 anos atrás, o velho Alberto Mendes vivia no luxo, enquanto o próprio sangue dele crescia no chão de barro. Antes de eu te contar o que aconteceu quando aquela porta abriu, me diz uma coisa. Se você descobrisse que toda a sua fortuna veio de uma mentira suja, você abriria a mão de tudo ou ficaria quieto com o bolso cheio? Tudo começou com um trato sujo e um silêncio que durou quase 30 anos. Meu pai aceitou o acordo. Ele deixaria a Cláudia morar nas terras, mas em troca ela nunca poderia abrir a boca para ninguém. Nada sobre ele, nada sobre o que aconteceu entre eles e, principalmente, nada sobre a Helena. A Cláudia olhou para aquela bebê de apenas 3 meses no colo, tão pequena e frágil, e aceitou. Ela não tinha para onde ir. Com as próprias mãos, ela construiu um barraco no fim do pasto, usando restos de madeira de obra e telhas que catou pelo caminho. Pisoteou o chão de terra batida até ficar firme, e ali, no meio do nada, ela criou a Helena. Sozinha, invisível. Helena cresceu pisando no chão que, por direita, deveria ser metade dela também. Mas para o mundo, ela não existia. Ela era apenas a filha da empregada, que morava de favor para o patrão generoso. Mas a Cláudia não era boba. Ela guardava um medalhão escondido, um segredo dourado, que ela sabia que um dia mudaria o destino de todo mundo. Enquanto isso, eu crescia na casa grande, com um do bom e do melhor, sem desconfiar que a poucos metros de mim, minha própria irmã comia o pão que o diabo amassou. 28 anos depois, meu pai morreu, e eu virei o dono de tudo. Entrei no escritório dele, sentindo aquele cheiro de charuto e couro, e comecei a mexer nas gavetas. A terceira gaveta estava trancada, e foi nela que a vida que eu conhecia terminou. Peguei a chave que meu pai carregava no pescoço, e ao abrir, dei de cara com aquela foto que queimou meus olhos. Meu pai, a Cláudia e o bebê. Ali eu entendi que cada luxo da minha vida tinha sido pago com a humilhação da minha irmã. Eu estava com uma ordem de despejo na mão para expulsar a única família que me restava. Mas o pior não foi descobrir a foto. Foi o que minha mãe disse quando eu mostrei a verdade para ela. Você tem coragem de ouvir o que uma mãe é capaz de fazer para esconder a traição do marido? Ou prefere continuar acreditando que toda família rica é perfeita? Desci as escadas da casa grande com o coração parecendo uma bateria de escola de samba. Minha mãe, Dona Beatriz, estava na varanda, tomando seu chá, olhando para o pasto como se fosse a rainha de tudo aquilo. Mas eu sabia que o reino dela estava balançando. Quando perguntei sobre a gaveta trancada, ela tentou desviar o assunto, disse para eu deixar o passado em paz. Mas eu não recuei, mostrei a foto e perguntei, «Mãe, quem é Helena?» Naquele segundo, a xícara de porcelana escorregou dos dedos dela e estourou no chão em 1000 pedaços. O chá quente se espalhou como se fosse sangue, e ela ficou branca, da cor de um papel. «Como você sabe esse nome?» Ela perguntou com a voz toda quebrada. Foi aí que a máscara caiu. Minha mãe confessou que Helena era minha meia-irmã, filha do meu pai com a Cláudia. Eu senti o chão sumir. Enquanto eu tinha os melhores brinquedos e estudava em escola particular, minha irmã era criada num barraco de madeira a poucos metros de mim. Minha mãe disse que foi humilhada pela traição e, por vingança, proibiu meu pai de registrar a menina. Ela queria apagar a Helena do mapa para não passar vergonha no vilarejo. Meu pai, que eu achava que era um herói, foi um covarde que aceitou esconder a própria filha para manter as aparências. Mas o que mais me doeu foi saber que a Helena foi embora há 10 anos para a capital e nunca mais voltou porque não aguentava mais ser tratada como um erro. Minha mãe chorava, dizendo que se arrependia, mas o estrago já estava feito. Ali, olhando para os pedaços da xícara no chão, eu percebi que nossa fortuna estava manchada de injustiça. Mas eu não ia ficar parado. Eu precisava achar essa irmã,
mesmo que isso significasse destruir a paz da minha mãe para sempre. Só que eu não imaginava que encontrar a Helena seria a parte fácil. O difícil seria aguentar o que ela tinha para me dizer na cara. Você acha que uma pessoa que foi rejeitada a vida inteira aceita um pedido de desculpas assim, do nada? Ou ela vai querer algo muito maior para lavar a alma? O ar entre nós dois parecia cortado por uma faca. Helena me olhava com um desprezo que eu nunca tinha sentido na vida. "O que você quer?" ela perguntou, e cada palavra dela era um golpe. Tentei falar sobre o medalhão, sobre como nosso pai guardou nossas fotos juntas, mas ela cuspiu as palavras com veneno. Coragem é uma palavra que nosso pai não conhecia. Ela cruzou os braços, numa postura de quem já levou muita porrada da vida e não aceitava mais nada. Eu contei que estava ali porque tinha descoberto a verdade, mas ela não se impressionou. Helena me lembrou que, enquanto eu brincava no jardim da Paza Grande, ela catava lenha para o fogão do barraco. Ela me disse que minha mãe usou a existência dela como uma punição diária contra a Cláudia, tratando as duas como se fossem lixo. Gente, imagina o que é ser invisível para o próprio pai por 28 anos. Helena não queria meu perdão e nem meu medalhão. Ela me olhou bem no fundo dos olhos e fez o desafio que mudou tudo. Se você quer mesmo consertar as coisas, não peça desculpas. Desculpas não pagam 28 anos de injustiça. Tira minha mãe daquele barraco, coloca o meu nome na escritura das terras e me reconhece como filha perante todo mundo. Meu coração disparou. O que ela estava pedindo era dividir o império do meu pai. Era inventar os advogados, a fofoca do vilarejo e, principalmente, a fúria da minha mãe. Dividir a herança significava abrir mão de metade de tudo que eu achava que era meu. Mas ela estava certa. Justiça não se faz com palavras bonitas, se faz com atitudes. Eu olhei para aquela mulher que era o meu reflexo e aceitei o desafio. Mas aceitar era a parte fácil. O verdadeiro pesadelo seria voltar para a fazenda e dizer para Dona Beatriz que a bastarda agora ia morar na casa ao lado e ter o mesmo sobrenome que o nosso. Você teria coragem de enfrentar sua própria mãe e entregar metade da sua fortuna para uma estranha só porque é o certo a fazer, ou o dinheiro falaria mais alto no seu ouvido? A caminhonete levantou uma poeira vermelha na estrada enquanto eu voltava para a fazenda. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja, mas para mim tudo parecia diferente. Eu não era mais aquele herdeiro mimado de 3 dias atrás. Minha mãe, Dona Beatriz, já me esperava na varanda, sentada na mesma cadeira onde meu pai tomava café. Ela nem precisou perguntar, ela sabia que eu tinha ido atrás da verdade. Respirei fundo e soltei a bomba que ia mudar nossa linhagem para sempre. Mãe, eu vou reconhecer a Helena legalmente. Vou colocar o nome dela na escritura e dividir a herança meio a meio. O silêncio que caiu na varanda foi tão pesado que parecia chumbo. Minha mãe levantou devagar, com os olhos pegando fogo de raiva e traição. "Você não pode fazer isso. Essas terras são suas", ela gritou, com a voz rachada. Eu respondi que as terras eram dela por direita também, porque o sangue dela era o mesmo que o meu. Dona Beatriz perdeu o controle. Ela disse que passou 30 anos protegendo o nome da família, aguentando fofoca e humilhação por causa daquela traição. Mas eu olhei para ela e disse a verdade que ninguém queria ouvir. Proteção virou punição, mãe, e quem pagou a conta foi uma criança inocente. Foi aí que ela me deu o golpe final. Ela olhou nos meus olhos e disse: "Ou ela ou eu. Você está disposto a perder sua mãe por causa de uma estranha?" Meu peito apertou, mas eu sabia que não podia mais viver em cima de uma mentira. Eu escolhi o que era certo, mesmo que isso significasse quebrar minha própria família. Ali eu vi minha mãe não como a dona de tudo, mas como uma mulher ferida que nunca soube perdoar. Mas o que aconteceu a seguir foi o que realmente quebrou meu coração. Minha mãe confessou o verdadeiro motivo de tanto ódio. Você consegue imaginar qual era o maior segredo que o meu pai escondia da minha mãe e que só a amante dele conhecia? Minha mãe desabou na varanda e confessou algo que eu nunca imaginei. Ela não odiava a Cláudia só pela traição, mas porque meu pai era verdadeiro com a amante de um jeito que nunca foi com ela. Com a Cláudia, ele era vulnerável e humano. Com a minha mãe, ele era apenas o marido provedor, uma máscara de papel. Aquela dor corroeu o coração dela por décadas. Mas eu não deixei ela se esconder na amargura.
Olhei nos olhos dela e fiz um convite que parecia impossível. Vem comigo até o barraco. Pede desculpas para Cláudia. Não por obrigação, mas para a senhora finalmente ter paz. 1 hora depois, o céu desabou numa tempestade violenta. Caminhamos lado a lado pela lama do pasto, debaixo de raios e trovões. Minha mãe foi sem guarda-chuva, deixando a chuva encharcar seu vestido caro, como se aquela água estivesse lavando 30 anos de pecado e orgulho. Batemos na porta do barraco e, quando a dona Cláudia abriu, o choque foi total. Minha mãe, a poderosa dona Beatriz, abaixou a cabeça diante da mulher que ela sempre humilhou. Eu vim pedir perdão, ela disse, com a voz sumindo no barulho do trovão. Por te tratar como lixo, por deixar você viver aqui enquanto eu morava no luxo, e por fazer sua filha pagar pelos erros do pai dela. As duas choraram juntas naquele chão de terra batida, enquanto eu assistia ao milagre de 2 vítimas de um mesmo homem finalmente se enxergarem. Entramos e tomamos um café quente naquela cozinha simples. Minha mãe olhou para as paredes de madeira e percebeu que a raiva dela não tinha castigado o meu pai, mas sim a si mesma. Ali, no meio da tempestade, nós decidimos que o ciclo de dor ia acabar. Mas o que ninguém esperava era a reação da Helena quando soube que a mulher que a odiou a vida toda estava agora sentada na mesa da mãe dela. Será que o perdão de uma mãe apaga o trauma de uma filha? Ou a ferida da Helena era profunda demais para ser curada com um café e algumas lágrimas? 6 meses se passaram desde aquela noite de tempestade que lavou a nossa alma. A poeira baixou e no lugar do antigo barraco de madeira agora existe uma casa digna, com varanda ampla e 3 quartos. Dona Cláudia cuida do jardim todas as manhãs, plantando as mesmas rosas amarelas que minha avó adorava. Ver o sorriso no rosto dela, usando um chapéu de palha para se proteger do sol, é a prova de que a justiça tardia não apaga o passado, mas devolve algo sagrado, a dignidade. Helena agora vem nos visitar todo fim de semana. Ela chega na sua caminhonete, de jeans e camiseta, muito mais leve do que aquela enfermeira endurecida que conheci no hospital. "Bom dia, irmão", ela diz, e toda vez que ouço essa palavra, meu coração aquece. Sentamos à mesa para o café e pela janela observamos algo que antes parecia impossível. Minha mãe, Dona Beatriz, e a Dona Cláudia conversando no jardim. Elas estão tentando ser amigas, ou pelo menos companheiras de história. Minha mãe faz terapia, tenta separar a raiva que sentia do meu pai da realidade dessas mulheres que também foram vítimas dele. Helena me confessou que nunca achou que perdoaria a Dona Beatriz, mas hoje ela entende que o perdão não é esquecer. É apenas soltar o peso para não carregar mais uma raiva que só machucava ela mesma. Mas apesar de toda essa paz, ainda existia um fantasma entre nós. O nome do meu pai ainda era um tabu que ninguém tinha coragem de tocar. Helena então deu a ideia que paralisou o almoço de domingo. A gente precisa colocar uma placa no pasto com o nome dele, não para homenagear, mas para reconhecer que ele existiu, que ele errou e que ele é parte de nós. Minha mãe ficou tensa, a mão tremendo com o garfo. O clima de paz estava por um fio. Você teria coragem de levantar um monumento para o homem que destruiu a sua paz e mentiu para você a vida inteira, só para poder finalmente dizer adeus? Fomos até o pasto no final daquela tarde. O sol estava sumindo, deixando o céu com um tom roxo profundo, como se o dia também tivesse se despedindo de algo. Colocamos a placa de madeira simples. Alberto Mendes, pai imperfeito, homem falho, mas pai. Ficamos os 4 ali em silêncio, cada um processando a própria dor. Minha mãe soltou uma rosa branca no chão, dizendo baixo, pelo que poderia ter sido. Dona Cláudia soltou uma amarela, pelo que foi, bom e ruim. E Helena, com os olhos marejados, soltou uma rosa cor-de-rosa, pelo pai que ela nunca conheceu de verdade. Eu fui o último. Soltei uma rosa vermelha pelo homem que me ensinou, mesmo sem querer, que o silêncio também é uma escolha, e que fazer o certo dói, mas é a única forma de ter paz. Naquela noite,
Sozinho na varanda da casa grande, olhei para as estrelas e pensei em tudo o que mudou. Perdi metade das terras, enfrentei advogados e quase perdi minha mãe. Mas ganhei uma irmã, ganhei a verdade e pela primeira vez na vida, durmo com a consciência limpa. Sabe, a gente passa a vida querendo ter uma família perfeita, daquelas de comercial de televisão. Mas eu aprendi que o real é muito melhor que o perfeito. O real tem cicatriz, tem erro, tem chorro, mas tem verdade. Agora, antes de eu ir, deixa eu te fazer a pergunta que não quer calar. Se você estivesse no meu lugar e descobrisse um segredo que ia custar metade do seu patrimônio e explodir sua família, você teria a coragem de quebrar o ciclo de mentiras ou continuaria fingindo que nada aconteceu para não perder o seu conforto? Muita gente prefere o silêncio, mas eu te garanto que a verdade, por mais que queime no começo, é a única coisa que nos liberta de verdade. E você, o que faria no meu lugar? Me conta aqui embaixo nos comentários. Eu quero muito saber se você escolheria a justiça ou o seu bolso. Eu escolhi a verdade. E você?